Revelado, a verdade emocionante por trás da solução militar nas deportações massivas nos Estados Unidos. Rodrigo olhou pela janela da padaria, observando as nuvens escuras se acumularem no céu lá fora. O barulho das crianças brincando na rua e o cheiro do pão fresco traziam um alívio temporário. Ele tinha 23 anos e sonhava em deixar o subúrbio de São Paulo em busca de um futuro melhor. Filho de imigrantes nordestinos, sempre ouviu histórias sobre coragem, luta e a esperança de um amanhã mais promissor. Mas agora essa esperança parecia obscura, como o céu carregado de tempestade. Revelado, a verdade emocionante por trás da solução militar nas deportações massivas nos Estados Unidos. Um título que ecoava nas redes sociais e na mente de Rodrigo. Enquanto esperava seu turno para atender na padaria, a inquietação tomou conta dele. O mundo estava mudando rapidamente, e as notícias sobre deportações em massa o deixavam em estado de alerta. Seu sonho de viajar e encontrar oportunidades nos Estados Unidos agora vinha com uma sombra aterrorizante. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Rodrigo viu uma senhora conhecida, Dona Maria, entrar na padaria com o olhar desolado. O coração dele apertou. Oi, Rodrigo, disse ela a voz tremula. Sua filha, que tinha tentado entrar nos Estados Unidos, foi deportada. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da mulher. O ambiente ao redor se tornava pesado, o aroma do pão fresco se misturando à dor daquela cena. Rodrigo sentiu a impotência tomar conta dele. Aquela poderia ser a história de qualquer um. As discussões em casa começaram a se intensificar. Seu pai, mais preocupado com a segurança da família, não queria ouvir falar sobre imigração. Rodrigo, pensa bem. Sua vida aqui pode não ser perfeita, mas estamos juntos. E lá fora pode ser muito pior, dizia o pai, sua voz refletindo o medo que só quem já passou por dificuldades conhecia. Rodrigo sentia que cada palavra era um golpe, mas a pressão de decidir o que fazer sobre seu futuro só aumentava. Em uma noite de tempestade, quando o trovão ribombava como um sinal de advertência, seu celular vibrou. Era uma mensagem do primo que morava nos Estados Unidos, trazendo notícias alarmantes sobre a situação dos imigrantes na fronteira. O coração dele disparou ao ler aquelas palavras. O que valeria mais? A luta por um sonho, ou a segurança do amor da sua família? Rodrigo sabia que a vida poderia mudar em um instante, mas o que ele realmente estava disposto a sacrificar por um futuro incerto? Com lágrimas nos olhos, ele se perguntou se estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. A escuridão da tempestade lá fora refletia a briga interna dele, e a resposta parecia tão distante quanto seu sonho. Rodrigo se virou para a parede da padaria, buscando um momento de clareza em meio ao turbilhão de emoções. As palavras do primo ainda ecoavam em sua mente como um eco de alerta. No fundo, ele sabia que a decisão não era só sobre ir ou ficar, era sobre enfrentar os fantasmas que o assombravam, a dor da continuação ou o medo do desconhecido. Naquela noite, ele ficou acordado, a luz da telinha do celular iluminando o quarto escuro. As mensagens trocadas entre ele e o primo se transformaram numa goteira incessante. Cada notificação trazia mais relatos de pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos. O desespero e a solidão eram palpáveis, as palavras digitadas pareciam gritos de socorro. A cada novo alerta, Rodrigo sentia seu coração afundar mais. A imagem de Dona Maria e sua filha se apresentou em sua mente como um alerta sombrio. A ideia de deixar sua família, os amigos, sua vida, estava se tornando mais um peso sobre seus ombros. Ele já viu tantos perderem tudo para alcançar um ideal que no fundo poderia não existir. Cada vez que se imaginava cruzando a fronteira, uma nova onda de dúvidas o invadia. E se tudo desse errado? E se ele se tornasse mais uma estatística, com seu nome esquecido nas páginas da história? Na manhã seguinte, decidiu se encontrar com alguns amigos no parque. Aquela reunião seria mais um pano de fundo para desabafar sobre os objetivos comuns que agora pareciam tão distantes. Enquanto caminhava, o sol começava a aparecer, iluminando o caminho, mas não conseguia se livrar da sensação de peso no peito. Chegando ao parque, notou as risadas e a alegria das crianças correndo, criando um contraste doloroso com sua ansiedade.
Seus amigos estavam animados, discutindo planos de futuro e aventuras que pretendiam ter. Rodrigo sentou-se no meio deles, mas a sensação de desconexão era tradicionalmente sua. A leveza das conversas ao redor dele parecia intangível. Quando chegou a sua vez de falar, hesitou. Como poderia explicar que seu coração estava dividido? O que poderia dizer que descrevesse a pressão de um futuro tão incerto? Rodrigo, o que você acha de tudo isso? Um dos amigos perguntou, quebrando o silêncio que pesava sobre sua mente. Ele sentiu o olhar de todos se voltar para ele. Respirou fundo. Não sei. Estou pensando muito na situação lá fora. O que acontece com os imigrantes? E eu não sei se quero arriscar tudo isso, confessou, a voz trêmula, quase implorando compreensão. Os rostos ao seu redor eram de empatia, mas isso só aumentou a dificuldade de decidir. Cada amigo tinha histórias de familiares que enfrentaram desafios similares, e logo as conversas começaram a se misturar em um vai-vem de opiniões e relatos. Rodrigo, se você não tentar, vai se perguntar, e se pelo resto da vida? Você tem um sonho, disse uma amiga com sinceridade nos olhos. E essas palavras, por mais inspiradoras que fossem, revelavam o dilema. Juntar coragem para lutar ou permanecer na segurança do que já conhecia. As palavras dela ficaram pairando no ar, como um feitiço e ao mesmo tempo como uma pressão. O que seria pior? Arriscar-se e falhar ou viver na sombra do que poderia ter sido? Enquanto olhava para seus amigos, um novo pensamento começou a tomar forma em sua mente, um plano que poderia, de alguma forma, aliviar a pressão que sentia. Mas ainda restava um empurrão a ser dado. Rodrigo sentia que a resposta para suas dúvidas estava mais próxima do que imaginava, e ele devia se perguntar: estaria pronto para enfrentar o que quer que viesse em sua direção? Com um leve sorriso no rosto, ele se levantou lentamente, decidido a compartilhar aquela ideia que havia começado a germinar em sua mente, mas a expectativa de como reagiriam a isso o deixava em ansiedade. Ele estava prestes a revelar o seu plano, e o que os amigos poderiam pensar dele poderia ser um divisor de águas. Pessoal, eu tenho uma ideia, e pode ser arriscada, mas, e se a gente for juntos? Os olhares se fixaram em Rodrigo, a expectativa palpável no ar. A proposta pendia entre o cotidiano e o inexplorado. Enquanto a brisa leve do parque dançava com as folhas das árvores, ele sentiu seu coração acelerar. Queria que sua ideia fosse bem recebida, mas também carregava o medo do que ela poderia significar. Um salto no desconhecido. Mas com amigos ao lado, seria esse apoio o impulso que precisava? Juntos? Um de seus amigos perguntou, surpreso. Você tá falando sério? Você acha que isso é uma boa ideia? Rodrigo engoliu em seco. Sim. Olha, se nós formos, podemos nos ajudar. Sei que temos medos e dúvidas, mas e se ao invés de arriscarmos individualmente, não fizermos isso como um grupo? Seria menos assustador, não? As palavras começaram a ganhar vida na cabeça dos amigos. O murmúrio se espalhou, cada um pesando suas próprias ambições, inseguranças e a força do apoio mútuo. O parque se encheu de uma nova energia, um misto de esperança e temor. A gente conhece histórias de várias pessoas que tentaram, mas ir juntos pode ser diferente. Podemos compartilhar toda a carga e enfrentar os desafios juntos, ele completou, os olhos brilhando com a determinação que ele não sabia que tinha. Mas e se algo der errado? E se a gente ficava mais seguro aqui? Você viu como as coisas estão lá fora? Isso não é só aventura, é um risco real. Outra amiga retrucou, a preocupação evidente em seu tom. Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras. O que ele imaginou como uma proposta entusiasmante também despertava temores profundos. A realidade lá fora não era apenas um cenário de sonho. O medo de falhar pesava sobre todos, mas a ideia de encarar tudo isso como um time parecia um flerte com a esperança. Sim, eu sei. Mas e se der certo? Ele se virou para ela, agora mais decidido. É como se a gente estivesse perdendo tempo se não tentássemos e se conseguimos um futuro melhor. No fundo, todos nós queremos o mesmo, certo? Queremos segurança, oportunidades e, quem sabe, um lugar ao qual possamos chamar de lar sem medo de ser mandado embora. Alguns começaram a acenar com a cabeça, outros ainda pareciam hesitantes. O debate cresceu. Havia algo emocional na situação, uma conexão mais profunda que brotava nas conversas. Cada um estava lá, mas suas histórias pessoais afloravam, cada uma única, mas tão semelhante. Todos nós temos algo a perder, mas também temos esperança. Se formos juntos, podemos cuidar uns dos outros. Mesmo que enfrentemos desafios, estaremos juntos, Rodrigo continuou. As palavras estavam fluindo como um rio que precisava ser liberado. Por um instante, tudo pareceu calar. Então, aos poucos, a empatia tomou conta. E se formos?
Uma amiga finalmente disse, a coragem crescendo em sua voz. Se ao menos tentarmos, mesmo que não funcione, poderemos dizer que fizemos algo por nós, juntos. Foi como se uma onda de apoio tivesse varrido o grupo. Rodrigo sentiu frêmito de entrelaçamento, como se todos compartilhassem esse sonho inexistente mas desejado. Enquanto as conversas fervilhavam, Rodrigo percebeu que tinha dado um passo em direção à mudança. Se decidissem seguir em frente, seria um grande salto, mas a resposta real ainda permanecia em aberto. A energia no ar estava elétrica e por um instante, ele viu a luz nos olhos de seus amigos. Mas agora, o que aconteceria a partir desse momento? Estamos juntos nessa, mas e agora? O que precisamos para nos preparar? Uma pergunta flutuou na conversa, e a incerteza voltou a pairar. Rodrigo sabia que essa decisão não seria fácil. Estavam prontos para avançar, mas cada passo também poderia congregar novos dilemas e desafios. O destino ainda estava em construção, e com a emoção pulsando forte, ele sentiu que a jornada apenas começava. As vozes começaram a se misturar na discussão animada, enquanto os amigos de Rodrigo compartilhavam opiniões e experiências. Cada um trazia à tona suas próprias inseguranças e sonhos. Era um turbilhão de sentimentos, mas Rodrigo se sentia aliviado, quase agradecido, por estarem lá, todos juntos. Então, o que precisamos fazer primeiro? Perguntou um deles, olhando para os outros como se esperasse uma resposta que nem mesmo ele tinha. A pergunta fez com que o grupo se unisse em uma nova análise. Rodrigo lembrou-se de todas as histórias que ouviu nas redes sociais, pessoas que já tentaram migrar e suas experiências. A transformação pessoal e momentos de vulnerabilidade surgiam em seus pensamentos. Ele respirou fundo e começou a listar o que precisavam. Primeiro vamos precisar de informações sobre a região que queremos ir, saber o que esperar, o que teremos pela frente. Sua empolgação era contagiante. Depois, talvez preparar um plano financeiro, juntar uma quantia. Podemos fazer um vaquinha, algo assim, cada um dando um pouco. O grupo começou a se organizar, alguns ainda com olhar hesitante, mas outros já tomando notas no celular. As ideias correram soltas, como se uma chuva de ideias estivesse caindo sobre eles. O coração de Rodrigo acelerava a cada nova proposta, a cada nova possibilidade. E se a gente fizer um esforço para pegar alguns cursos online? Isso pode nos ajudar com os desafios lá fora. Precisamos estar prontos, sugeriu outro amigo com um brilho nos olhos. Conforme a conversa avançava, Rodrigo sentiu que aquela troca fervorosa poderia ser o começo de algo robusto, algo que poderia mudar suas vidas. Mas ao mesmo tempo, o medo sussurrava em sua mente. E se não funcionasse? E se elas estivessem se lançando em algo que traria mais problemas do que soluções? O que a gente vai fazer se de repente tudo der errado? Se não conseguirmos nos acomodar ou se as coisas forem piores do que estão aqui? Outra amiga questionou, sua voz tingida de preocupação. As palavras dela cortaram a euforia momentânea. A dúvida e o medo pairaram novamente sobre eles como uma nuvem pesada. Mas Rodrigo, decidido a não deixar que o pessimismo dominasse, fez uma pausa e olhou para cada um deles. Olha, sabemos que há riscos, mas não podemos deixar que isso nos paralise. Todos nós temos sonhos, e a maioria deles envolve busca por um futuro melhor. Nenhum caminho será fácil. É uma escolha que estamos fazendo, e devemos estar preparados para os altos e baixos, ele disse com firmeza. Os olhares começaram a se encontrar novamente, e ele podia sentir que as dúvidas ainda estavam presentes, mas a esperança começava a vencer aos poucos. Um dos amigos se levantou e fez um gesto, como se estivesse preparando uma celebração. Então é isso, bora colocar tudo isso em prática. Juntos, ele gritou, e o grupo imediatamente se uniu em um brado coletivo. Rodrigo sorriu, embora ainda carregasse um peso em seu peito. O apoio servia como um alicerce que ele sabia que poderia falhar, mas que também poderia ser a força que precisavam. A conversa se transformou em entusiasmo e ações, e assim a noite avançou, repleta de ideias e risadas. Em meio à empolgação, a ideia de se aventurar nesse desconhecido pode soar fantástica, mas a sombra da dúvida nunca estava muito longe. Qual seria o próximo passo? O que aconteceria quando realmente estivessem na linha de frente, longe de tudo que conheciam? E quando é que vamos partir? A ansiedade tá matando aqui. O questionamento de um deles trouxe a conversa a uma nova fase, e uma onda de adrenalina percorreu o grupo. Rodrigo percebeu que, apesar dos desafios, estavam prontos para a jornada que estava prestes a começar. Mas ele não podia deixar de pensar. O ideal que criaram em suas mentes poderia ter um preço alto demais. E se no final, ao olharem para trás, eles se perguntassem se essa jornada realmente valia todas as incertezas que estavam abraçando?
A energia na sala era elétrica. A excitação acumulada nas vozes de Rodrigo e seus amigos ecoava nas paredes, mas ele não conseguia afastar de sua mente as interrogações que pairavam como sombras indesejadas. O que eles estavam prestes a fazer não era só uma aventura, era uma mudança radical que poderia moldar suas vidas para sempre. Vamos fazer um esboço do que precisamos arrumar até a nossa partida, sugeriu Ana, com um olhar determinado. Ela sempre foi a mais prática do grupo, e sua sugestão parecia dar um norte aos pensamentos confusos que se acumulavam nas mentes deles. Rodrigo sentia seu coração acelerar mais uma vez. Essa conversa intensa os tirava da inércia. Ele começou a anotar documentos, vistos, transporte e, em meio à lista, os desafios de se distanciar da família e dos amigos. O que vamos dizer para nossos pais? Questionou Lúcia com a voz trêmula. Mais uma vez as dúvidas começavam a atrapalhar. Rodrigo podia ouvir a preocupação dela, como se estivesse testemunhando o próprio coração dela em um ato de vulnerabilidade. Talvez podermos ser sinceros, sabe? Dizer que é por um futuro melhor, que estamos dispostos a enfrentar os desafios, respondeu Rodrigo, já imaginando as reações de seus pais. As palavras saíam mais como uma chama acesa para aquecer a coragem que ainda tateava a escuridão do medo. Eles passaram horas confeccionando uma lista entre risadas e algumas lágrimas. Cada passo parecia mais real à medida que desenhavam o que precisavam. Um misto de ansiedade e empolgação fazia o ar vibrar ao redor deles. Finalmente, quando tudo parecia bem encaminhado, um deles, Paulo, decidiu compartilhar seu receio. E se a gente realmente não conseguir? E se esse sonho acabar em frustração? As palavras dele soaram como um eco do que todos pensavam, mas poucos tinham coragem de expressar. Foi o momento em que o entusiasmo começou a estagnar. Olhares se encontraram, e a dúvida atormentava. O silêncio pesado que seguiu foi cortante. Cada um começou a refletir sobre seus próprios medos. Rodrigo podia sentir a pressão aumentando em seu peito. Olha, eu entendo o que você está dizendo, Paulo. As incertezas fazem parte, mas e se a gente conseguir? E se no fim a gente olhar para trás e ver que tudo valeu a pena? Rodrigo tentou trazer de volta a chama de esperança. Sentia que enfrentar o medo juntos era a única opção. Mas o que faria desabrochar essa confiança? Era preciso algo mais. Vamos começar um grupo de estudos. Até mesmo criar uma rede de contatos entre aqueles que já passaram por isso. Aqui podemos nos ajudar e nos preparar, sugeriu Ana, reanimando o grupo. Os olhos começaram a brilhar novamente. Com novos planos em mente, decidiram dividir as responsabilidades. Alguém ficaria encarregado das pesquisas sobre vistos, outro faria a busca por cursos e assim por diante. O calor da colaboração trouxe de volta a energia que eles precisavam. E enquanto a conversa prosseguia, Rodrigo 1000 vezes parou para imaginar como seria essa nova vida. Como seria acordar em uma nova cidade, falar uma nova língua? As possibilidades pareciam infinitas, mesmo quando o peso das dúvidas ainda os acompanhava. Vamos tocar essa ideia para frente, então. O que temos a perder? Perguntou ele num tom que misturava encorajamento e determinação. Naquela noite a esperança semblava mais forte que os medos, e os sonhos começaram realmente a ganhar forma. Mas no fundo de seu ser, Rodrigo continuava lutando com a pergunta que não queria enfrentar. O que eles realmente estavam dispostos a sacrificar por essa mudança? No silêncio que se seguiu, enquanto refletiam sobre suas decisões, outra voz surgiu de repente. E se alguém não estiver pronto quando a hora chegar? A indagação de Lúcia pairou no ar, como se adivinhasse um abismo à sua frente. E todos prenderam a respiração, conscientes de que a resposta poderia mudar tudo. O silêncio instalado na sala fez o coração de Rodrigo apertar. O que Lúcia havia dito parecia um eco de suas próprias preocupações. Ele olhou para os rostos dos amigos, todos com expressões que misturavam esperança e incerteza. Era como se aquele sonho compartilhado começasse a tremer sob a pressão das realidades que não podiam ignorar. Eu só não quero que alguém aqui se sinta pressionado a ir só por causa dos outros, continuou Lúcia, a voz agora tão suave que parecia quase um sussurro. Os olhos dela estavam brilhantes, mas não apenas de emoção, havia também um toque de medo. Rodrigo sentiu como se um peso tivesse sido colocado sobre os ombros de cada um deles. Paulo, que até então não havia falado mais, fixou o olhar em Lúcia. Mas se estamos juntos nessa, a gente pode se ajudar, né? Sua voz traía uma tentativa de encorajar, mas Rodrigo sabia que a dúvida ainda pairava como uma nuvem. Eles se reuniram em um círculo, e Rodrigo se permitiu um momento de reflexão. A ideia de partir, de deixar tudo o que conheciam para trás, já não parecia tão simples como antes. A ansiedade misturava-se com a excitação, criando um turbilhão de sensações difíceis de descrever.
Ele então se lembrou de algo que havia lido em um blog sobre mobilidade internacional. A vida acontece fora da sua zona de conforto. Foi então que um lampejo de coragem surgiu dentro dele. Olha, Lúcia, se a gente não tentar, vamos ficar sempre com essa pergunta na cabeça. E se? É isso que eu tenho medo. O que você acha de a gente combinar que se alguém não estiver se sentindo preparado quando o momento chegar, a gente vai respeitar isso? Se a pessoa decidir ficar, não vai ser um problema. O importante é estarmos juntos nessa jornada, afirmou Rodrigo, tentando acalmar os ânimos. Ana sorriu, aliviada. Isso mesmo. Seremos um apoio mútuo. Cada um no seu tempo, disse ela. O clima começou a mudar de repente, como uma tempestade que finalmente se dissipava, deixando um lindo céu azul. Uma onda de alívio passou pelos amigos. As circunstâncias eram desafiadoras, mas ali havia um conhecimento tácito de que juntos eram mais fortes. E se formos além e fizermos um planejamento de como lidar com a saudade também? Como vamos nos comunicar com a nossa família? O que vamos dizer quando sentirmos falta de casa? Indagou Paulo, e o murmúrio de concordância que acompanhou a frase trazia à tona a realidade de que todos estavam mais próximos do que imaginavam. Rodrigo se lançou para a frente, tentando absorver a nova energia que evoluía dentro da sala. Ele se lembrou de quantas vezes já havia sonhado ao olhar o céu estrelado. O que ele mais desejava agora era que esse momento se tornasse uma lembrança importante e positiva, não apenas um eco de saudade. Eles passaram a discutir formas de se manterem conectados, fazer chamadas de vídeo e até criar um grupo nas redes sociais que seria um refúgio onde poderiam compartilhar seus sentimentos, suas descobertas. Era uma maneira de levar cada um de seus entes queridos em uma nova viagem, mesmo que em linhas digitais. Mas mesmo em meio a todas essas promessas, uma inquietação ainda habitava o coração de Rodrigo. Ele não podia ignorar a pressão que ainda sentia em relação a seus pais e o que aconteceria quando revelassem a eles a decisão de partir. E no fundo, uma pergunta permanecia: eles realmente estavam prontos para deixar o familiar para trás em busca de algo desconhecido? No momento em que a conversa tomava um rumo de mais alegria e esperança, uma notificação na tela do celular de Rodrigo fez todos se virarem. Quando ele viu o nome que piscava na tela, gelou. Era sua mãe. O que ela poderia querer horas tão tarde? O ar ficou pesado, e o olhar do grupo se fixou na mensagem que poderia mudar tudo novamente. O que será que viria a seguir? Rodrigo hesitou, segurando o celular como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Ele não sabia se deveria abrir a mensagem imediatamente ou dar um tempo para que o coração acelerado se acalmasse. O olhar dos amigos nas suas costas era um misto de curiosidade e preocupação. Naquele instante, era como se todas as vozes da sala tivessem desaparecido, e restasse apenas ele e o pequeno dispositivo. Com um rápido suspiro, decidiu clicar na notificação. As palavras surgiram na tela com uma clareza que parecia amedrontadora. Rodrigo, precisamos conversar. É sobre sua decisão de ir embora. Me chama assim que puder, por favor. A mensagem, curta e direta, estava cheia de significado e uma dose de urgência que Rodrigo não esperava. O mundo que o cercava voltou a girar, mas agora uma pressão imensa se instalava em seu peito. E então, Lúcia perguntou, a voz dela soando como um alerta. O que ela disse? Ele tentou processar a avalanche de emoções que se formaram dentro dele, mas só conseguiu murmurar: É a minha mãe. Ela quer conversar. O silêncio na sala se aprofundou. Os olhos de Paulo se arregalaram, enquanto Ana mordia o lábio, demonstrando preocupação. Rodrigo percebeu que todos estavam esperando que ele revelasse o conteúdo da mensagem, como se ela tivesse o poder de responder a todas as incertezas que flutuavam no ar. Eu não sei como ela vai reagir, ele lançou, olhando diretamente para o chão, sua mente tumultuada imaginando uma conversa difícil. Ela não entende por que eu quero sair desse jeito. Meus pais sempre acharam que eu deveria ficar aqui. Uma onda de solidariedade tomou conta do espaço, mas Rodrigo sabia que todos estavam atormentados por suas próprias medos. E se os seus pais não o apoiassem? E se essa decisão causasse uma ruptura que ele não conseguisse consertar? Olha, Rodrigo, disse Ana com uma serenidade que era contagiante. Você não pode tomar a decisão de ficar só por causa deles. Nunca será fácil, mas é a sua vida. O que você quer fazer? Rodrigo pensou. Ele se lembrou da conversa anterior com seus amigos, da alegria que ele viu na possibilidade de explorar novos horizontes. Aquela vontade de conhecer o novo ainda queimava fortemente dentro dele. E se essa conversa fosse a oportunidade de mostrar a seus pais que ele estava pronto? Você tem razão, respondeu ele, sentindo um impulso de coragem. Preciso falar com ela. Vou ligar agora.
Enquanto Rodrigo descava o número, o clima na sala se transformou novamente. O ar parecia denso, mas havia uma expectativa crescente. Ele sentiu todos os olhares sobre ele, encorajando-o. O toque do telefone soou como um sinal de que a vida estava prestes a mudar, fosse para o bem ou para o mal. Quando sua mãe atendeu, a voz dela o puxou de volta para a realidade. Oi, Rodrigo. Onde você está? Eu estava preocupada. O coração dele começou a acelerar novamente. As palavras que sairiam da boca de sua mãe poderiam virar seu mundo de cabeça para baixo. Mas ele tinha que ser honesto. Ele precisava mostrar que a jornada dele não era apenas uma aventura, mas um passo necessário para o próprio crescimento. A conversa fluiu, mas logo ele percebeu que as perguntas da mãe não eram apenas sobre o plano de viagem. Eram sobre amor, insegurança e a necessidade de entender o que estava por trás da decisão. Os sentimentos surgiram como um tsunami, desafiando cada insegurança que Rodrigo possuía. A cada troca de palavras, Rodrigo percebia que aquela conversa era mais do que um simples diálogo. Era a oportunidade de quebrar barreiras e construir um novo entendimento. Mas o que ele não esperava eram as revelações que sua mãe traria à tona, desmascarando verdades que ele nunca tinha considerado. Rodrigo, há algo que preciso te contar, ela começou, e a tensão no ar parecia ter se fechado em torno dele. O que sua mãe iria revelar? Estava prestes a desencadear uma tempestade emocional que poderia abalar os alicerces do que ele acreditava? Rodrigo sentiu seu coração parar por um instante. As palavras da mãe pairavam no ar, carregadas de promessas e medos. Ele não sabia o que esperar. A voz dela vinha entrecortada e ele percebeu que ela também estava emocionada. Rodrigo, eu não sei como te dizer isso, mas essa decisão que você está prestes a tomar me lembra da minha própria juventude, começou ela, com um tom de vulnerabilidade que deixou Rodrigo sem palavras. O que ela poderia saber sobre sua decisão? Ele sempre achou que suas experiências eram diferentes. Filho, quando eu tinha sua idade, eu também estava pronta para partir. Queria explorar o mundo, fazer coisas grandes, e seus avós não entenderam. Eles queriam que eu ficasse perto deles, que seguisse um caminho seguro, mas eu desobedeci. Eu fui. Rodrigo se sentiu como se estivesse ouvindo uma versão da sua própria história, mas que estava escondida sob camadas de expectativas. A conexão entre eles parecia mais forte, como se ele estivesse vislumbrando uma parte dela que nunca tinha visto antes. Eu sempre achei que era um erro que eu cometi, mas na verdade foi um dos melhores momentos da minha vida, ela continuou, a sinceridade em sua voz reverberando nas paredes do próprio coração de Rodrigo. Foi difícil, é verdade, mas eu aprendi tanto. E mesmo agora, quando olho para trás, vejo que aqueles dias foram fundamentais para quem eu sou hoje. Os olhos de Rodrigo começaram a arder com lágrimas. Ele nunca tinha considerado que seus pais tivessem suas próprias lutas. A ideia de desapontar sua mãe o havia paralisado, mas agora, em seu relato, ele sentia uma força crescer dentro dele. Mas mãe, faz tanto tempo. Eu não quero que você passe por essa dor outra vez. E se der errado? A ansiedade voltou, mas agora com uma nova camada de entendimento. A ligação estava se tornando mais complexa, entrelaçando os caminhos de gerações. Rodrigo, a vida é feita de riscos. E quando você se arrisca, ainda que tenha medo, você cresce, ela respondeu, quase com uma sabedoria que ele não esperava ouvir. Se você faz essa jornada, eu quero que saiba que estarei sempre ao seu lado, mesmo à distância. Tudo que você vive e aprende irá me ensinar também. Ela fez uma pausa, e o silêncio no outro lado da linha estava carregado de significados. A conversa tinha mudado. Rodrigo percebeu que a sua escolha de sair não era apenas sobre ele. Era sobre toda a família, sobre esperança e sonhos compartilhados. E ao mesmo tempo, era uma oportunidade de resgatar o que havia sido perdido entre ele e sua mãe. Rodrigo, há muito mais na nossa história do que você imagina. Havia coisas que eu não quis contar para não te sobrecarregar. Não quero que você repita erros que eu cometi ou que você faça escolhas por causa de expectativas de alguém. O que importa é que você encontre seu próprio caminho, ela finalizou, com ternura na voz que fez o coração de Rodrigo disparar. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas agora, mas erguia a cabeça, sentindo-se mais forte. Obrigada, mãe. Eu preciso pensar em tudo isso, mas sua coragem me ajuda. Com isso, uma nova determinação começou a se formar dentro dele. Ele não estava só, e enquanto eles se despediam, um frio na barriga o acometeu. A pergunta que não saía da sua mente era: e se essa coragem revelasse segredos que nem ele mesmo estava preparado para suportar? A vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo, e ele podia sentir a mudança se aproximando a passos largos. Rodrigo desligou o telefone, ainda com a voz da mãe ecoando em sua mente.
A conversa tinha sido um divisor de águas, mas ao mesmo tempo deixou um vazio palpável. Agora ele estava sozinho em seu quarto, cercado por fotos de momentos felizes da infância, cada imagem uma lembrança de um passado que parecia distante. O peso da decisão que tomaria não era apenas sobre ele, mas também sobre as gerações que vieram antes. Ele se levantou e caminhou até a janela. Olhando lá fora, o mundo continuava girando, os vizinhos passando como se nada estivesse prestes a mudar. Mas para Rodrigo, tudo parecia diferente. Cada carro que passava era um lembrete de que havia um universo lá fora esperando por ele. Com o coração acelerado, ele se perguntava: estou pronto para isso? Os pensamentos tornaram-se uma montanha-russa. Miguel, seu melhor amigo, sempre dizia que o medo era um sinal de que algo importante estava prestes a acontecer. Mas e se esse algo fosse também uma dor profunda? A mente de Rodrigo girava entre a expectativa e o receio. Ele se lembrou das palavras da mãe sobre a coragem. Seria essa coragem que ele precisava para desbravar o novo? Enquanto seu rosto se iluminava com o brilho do sol, uma pergunta persistente surgiu. O que seria mais difícil, desbravar o novo ou enfrentar a decepção de sua família se as coisas não dessem certo? Sentindo o telefone vibrar no bolso, Rodrigo rapidamente olhou para a tela. Era uma mensagem de Miguel. E aí, pronto para a nossa aventura? Um sorriso involuntário brotou em seu rosto. As conversas sobre a viagem tinham sido sempre uma fonte de entusiasmo, mas agora, eram diferentes. Rodrigo sabia que estava prestes a embarcar numa jornada que poderia mudar sua vida em todos os sentidos. Ele respondeu com entusiasmo: sim, vamos nos encontrar mais tarde. Ao terminar a mensagem, um peso no coração apertou. Miguel não sabia das inseguranças que ele sentia neste momento. Assim que a ansiedade começou a aumentar, a música que tocava em um rádio próximo preencheu o ambiente, trazendo um pouco de conforto. Era uma canção sobre liberdade. As letras pareciam descrever exatamente o que ele queria ou melhor, o que precisava fazer: buscar seu próprio caminho. Decidido, Rodrigo começou a arrumar sua mochila. Colocou algumas roupas, um caderno e uma caneta. Sentia que registrar seus sentimentos poderia ser a única forma de lidar com a pressão. O caderno poderia se tornar um espelho, refletindo sua jornada interna. Mas no fundo, uma preocupação se instalava. E se a busca pela liberdade revelasse verdades sombrias sobre sua própria história, ou sobre seus pais? Rodrigo decidiu que, independentemente do que encontrasse, era uma jornada que precisava fazer. Enquanto pegava a mochila e se preparava para sair, sua mãe chamou. Ele parou, sentiu a voz dela novamente em sua cabeça. A coragem dela estava viva dentro dele. Assim que abriu a porta, um sopro de vento frio tomou conta do ambiente e Rodrigo hesitou por um instante. Isso é só o começo, pensou. Mas logo um novo medo surgiu. E se o que eu encontrar não for o que eu espero? Com a mão na maçaneta, ele respirou fundo. Rodrigo estava prestes a descobrir mais do que apenas um novo lugar. A viagem não era apenas sobre o deslocamento físico, mas uma busca intensa por sua própria verdade. E enquanto Rodrigo pisava o primeiro passo para fora de casa, uma sensação estranha tomou conta de seu ser. Ele estava prestes a enfrentar não só o mundo, mas também a verdade obscura que ele ainda não conhecia sobre si mesmo e sua família. O horizonte o chamava. E o que seria essa verdade? Rodrigo respirou fundo, sentindo o cheiro do ar fresco que entrava no ambiente. A luz do sol batia em seu rosto, aquecendo sua pele e trazendo um pouco de calma à tempestade interna que havia se agitado. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo, e apesar do medo e da insegurança, um sentimento profundo de determinação começou a se formar dentro dele. Ao sair de casa, a visão do bairro familiar o atingiu como uma onda de nostalgia. Ele parou por um momento, observando cada pequena esquina, cada rosto conhecido que passava. A ideia de deixar tudo isso para trás era aterrorizante, mas também libertadora. Ele se lembrou das palavras da mãe: a vida é feita de riscos. E pensando nisso, ele apertou os punhos, pronto para enfrentar o desconhecido. No parque, seus amigos já estavam à espera, com expressões de expectativa no rosto. Assim que chegou, um deles gritou: finalmente, o aventureiro chegou. As risadas quebraram a tensão, e pela primeira vez em dias, Rodrigo sorriu de verdade. Aquela energia era contagiante, e ele percebeu que, apesar de todas as incertezas, não estava sozinho. Sentaram-se em círculo com uma garrafa de água e alguns lanches. A conversa começou leve, sobre lugares que desejavam visitar, mas logo se aprofundou nos medos e expectativas. O que realmente significava embarcar nessa nova fase da vida? A gente precisa estar preparado para tudo, disse Ana com um brilho no olhar. Se as coisas ficarem difíceis, precisamos ter um plano B. Rodrigo assentiu.
Aquela ideia o confortava, estariam todos juntos, um apoiando o outro. Conforme falavam, Rodrigo se sentiu mais leve. Ele tinha uma rede de apoio, pessoas que entenderiam suas vulnerabilidades e medos. Também estavam ali para compartilhar risos e conquistas. Ao ouvir seus amigos falarem sobre como essas mudanças poderiam ser uma oportunidade de crescimento, a esperança começou a brotar em seu coração. No entanto, no fundo, uma pergunta persistia. O que aconteceria quando realmente estivessem longe de casa? A saudade seria um monstro que eles teriam que enfrentar? E se algo profundo e familiar se perdesse no caminho? Enquanto olhava para os rostos esperançosos de seus amigos, algo dentro dele sussurrava que essa jornada seria sobre muito mais do que apenas descobrir novos lugares. Seria uma busca por liberdade, identidade e conexão. Quando o grupo começou a discutir planos mais concretos, Rodrigo lembrou-se de uma frase que seu avô sempre dizia: a vida é feita de escolhas, e cada escolha define quem somos. E naquele momento, ele decidiu que estava pronto para fazer essa escolha. Não apenas para encontrar oportunidades, mas para se encontrar. Com o coração cheio, Rodrigo falou em voz alta. Então vamos fazer isso. Vamos tirar nossos sonhos do papel e concretizar. Juntos, aqueles olhos radiantes e animados olharam para ele, e ele sentiu que a confiança começava a se formar. O medo ainda estava ali, mas agora era diferente. Era como um amigo leal que o manteria vigilante, não um inimigo que o paralisava. Quando a noite caiu, eles decidiram fazer uma fogueira, como uma forma de simbolizar o início dessa nova jornada. O calor das chamas os envolveu e as sombras dançantes refletiam a luz de suas esperanças. Cada um começou a compartilhar suas histórias, o que desejavam alcançar e as ansiedades que levavam consigo. Rodrigo ouviu cada palavra, sentindo que ali, naquela fogueira, estava o núcleo de suas verdadeiras aspirações. Um amigo fez uma brincadeira que fez todos rirem, quebrando o ar pesado de um medo que por momentos se instalara. Aquela leveza, mesmo com as incertezas à frente, era um sinal de que eles estavam prontos para encarar o que viesse unidos e determinados. Havia um novo propósito no ar e, à medida que as chamas crepitavam, Rodrigo olhava os rostos iluminados pela luz, sentindo que a verdadeira aventura estava apenas começando. Ele não apenas buscava novos horizontes, mas estava se reinventando, se fortalecendo. O que significava deixar sua zona de conforto? Um leque de possibilidades se abria diante dele, e a caminhada a ser percorrida tornava-se uma história repleta de significados. Enquanto a fogueira queimava, uma sensação de paz interior tomou conta de Rodrigo. Ele estava pronto para seguir em frente, não apenas em busca de um futuro melhor, mas para se reconectar com sua essência. E mais do que isso, estava cercado por pessoas que estavam dispostas a ajudar, solidificando um laço que ele sabia era fundamental. Quando as brasas começaram a se apagar e a cumplicidade entre eles crescia, Rodrigo lançou um último olhar ao céu. Estrelas brilhavam lá em cima, e ele se lembrou da frase que sempre usava com seu avô: vamos nos perder um pouco para nos encontrarmos melhor. E assim, com essa filosofia arraigada no coração, ele aceitou que o futuro não tinha certezas, apenas promessas de transformação. Esse era o momento para iniciar sua jornada, para mergulhar na busca por um futuro vibrante. Enquanto a última centelha se apagava, Rodrigo sorriu. Ele sabia que a coragem que precisava já estava com ele o tempo todo. Assim, juntos, ele e seus amigos estavam prestes a escrever uma nova história, uma história de luta, amor e transformação. E aí está você. O que você achou da grande jornada de Rodrigo? Compartilhe suas emoções e me diga como você se sentiu ao longo dessa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não fique de fora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o nosso trabalho. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua opinião é super importante. E por último, mas não menos importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Apoie esta comunidade porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de ajudar o canal através dessas ações.